de alguns dos nossos irmãos aí de jornada, está exatamente aqui, na mediunidade, a compreensão da mediunidade, como identificar, né? A Magali também, ela muito, aqui, está com a luz em cima de mim. Então, a Magali falou aqui o caso do Davi. Gente, aquilo foi fenomenal que ela trouxe para a gente. Ele não detectou, eu só preciso de óculos para perto. Ele não detectou, que houve a mudança do Dr. Herman. E vocês já foram à casa do Dr. Herman? Lá no Rio? Eu ia muito. É maravilhosa, é lindo o trabalho. Do Dr. Herman era lá na Barra da Tijuca, ali. A gente só levava pessoas para lá que estavam com doença física, né? Problema. Isso, tá. Só para a gente dar a sequência. Só para pegar o gancho, né, da palestra. Então, é um trabalho muito bonito que o Dr. Herman realiza. E, no entanto, o médium que tinha um compromisso espiritual com ele foi chamado à responsabilidade no plano espiritual, gente. Então, se um espírito desse fale, né, porque assim que essa expressão não... Imagina nós pobres mortais, porque somos todos médiums. E como que nós estamos caminhando, né? Como a gente está vivendo, como estamos administrando a nossa mediunidade. Então, não foram poucos ataques espirituais que a nossa doutrina sofre e por nós mesmos, interna. Então, eu já vi de coisas assim, Iraci. Trouxe quem não devia. Eu já vi coisas assim muito graves, muito sérias, dentro do movimento espírita, no Rio de Janeiro. Quando eu voltei para Niterói, que eu encontrei casas espíritas muito voltadas para o tradicional, para Emmanuel, eu fiz assim, que delícia, que saudade, porque a minha base é Leôncio de Albuquerque, né, gente? Então, eu entendo e agradeço a oportunidade, mas eu entendo as responsabilidades que cabem a mim aqui nesse momento e a cada um de nós. Eu queria dividir essa minha angústia com vocês, é uma angústia que eu trago de muitos anos, por isso que eu achei até interessante quando veio o convite justo para mim, para falar exatamente do campo da mediunidade e da responsabilidade que a gente deve ter no trato com o mundo espiritual. E isso passa pelo autoconhecimento, isso passa pelo conhecimento da realidade espiritual, então requer estudo e muita seriedade, responsabilidade e compromisso com o alto. Para não acontecer, imagino a vergonha do Davi. É Davi, né, que ela citou o nome. Eu imagino a vergonha do Davi. É vergonhoso, é vexatório você chegar no plano espiritual e abrir, quando você abre os olhos espirituais e você perceber que você teve uma queda assim bonita, né? Isso, e assim ninguém te cobra, isso que é triste. Sabe quem cobra a gente? É a gente mesmo. Ninguém te cobra, porque o processo é de erro e acerto, né? Mas imagina esse espírito ao chegar ao plano espiritual e identificar o que ele perdeu de oportunidade, o pior, o que ele gerou de danos. Inclusive, uma das obras, e não foi pensado, eu estou trazendo a Magali aqui, a gente nem começou, uma das obras que a gente vai indicar é uma obra muito pouco falada no movimento espírita, que se chama Sexo e Destino, de Chico, do André Luiz, né? E ali tem uma estatística. As pessoas leem, por isso que eu falo, ler é diferente de estudar. Existe, eu vou trazer para vocês que eu tenho gravado, não trouxe essa obra, porque hoje a gente vai falar de Kardec. Mas nessa obra tem uma estatística de quantos espíritos conseguem cumprir o plano espiritual. Vocês têm ideia de quantos? Eu sei que vocês leram, mas vocês não prestaram atenção dessa estatística trazida ali por André Luiz. 10%. 10% consegue cumprir. 30%
60%, acho que 59%, se eu estou puxando a memória, tá? Eu não ia falar disso aqui agora. 59% faz novos compromissos, erra mais do que acerta, volta com mais problema, volta com... Não apenas não arrumou, como voltou pior do que chegou. Então, 60%. Isso está em Sexo e Destino, da obra de André Luiz, e por conta desses dados, a gente vai dar, vocês vão ver, a gente vai recomendar como uma obra complementar, né? Então, gente, é muito quem quer ser médium, todo mundo fala que deseja, quer trabalhar, então quem quiser entrar tem que estar pronto para tudo isso, a perceber quem está do nosso lado, a perceber o amigo espiritual, a perceber quem é o anjo guardião, porque existem os agêneres, vocês já ouviram falar em agêneres? Né? Foi o que aconteceu com esse irmão Davi. Então, eu abrindo aqui, vamos começar, né? Vamos ver a mensagem que veio, né, para a gente pedir aproximação, né, dos guias que estão conduzindo esse trabalho, porque realmente são espíritos de envergadura, porque não é realmente dentro do que a gente já viu e tem visto, dentro do próprio movimento espírita, mais do que nunca, a gente precisa de Allan Kardec. Allan Kardec, é com ele que a gente vai começar a falar sobre isso. E uma das coisas, enquanto eu e a Márcia conversávamos em qual obra trabalhar, e não sei o quê, são muitas obras, e a gente vai falar sobre elas, né? Alguma coisa dentro de mim, eu até comentei com a Márcia, a gente precisa da essência, a gente precisa voltar à essência. E quando eu fui abrir o livro dos médiuns, introdução, nós vamos ler. O Kardec... ele mesmo falou que ele criou um manual para médiuns, e ele não publicou mais esse manual para médiuns, porque deu ruim. Deu ruim. E aí ele fez, sabe o quê? Essa obrinha aqui. Quando eu era jovem, lá no Leôncio, era o livro que eu não queria ler. É o livro mais chato da codificação. O livrinho espragnado chato. E hoje eu entendo a responsabilidade, o que ele significa. Levei 50 anos para entender isso. E ele fala isso na introdução que a gente vai ler hoje. Mas antes, vamos ver a mensagem, né, que veio para a gente, né, para a abertura dos trabalhos, a lógica da providência. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes embates de aflições. Paulo. Outro médium, né? Foi fácil a vida de Paulo? Foi fácil? É isso, gente. Mediunidade com Cristo é isso. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e... o que você abriu hoje ali dentro, né? Por um pouco, né? Pra gente, por um pouco, gente, vamos lá, que vale a pena. Vale a pena, não se afastem. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. É o caso que a gente falou aqui, ó. Uma espiritualidade trabalha, hein? O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante a força indispensável ao triunfo no grande combate
das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Caramba, gente! Caramba, tia! Então, cada um de nós que foi convidado a estar aqui hoje e os que chegarão tem dentro de si, né, tem o seu compromisso espiritual com seus amigos espirituais, com seus anjos guardiães, que aqui, com responsabilidade, com Kardec, que vai ser o nosso guia a partir de agora, né, que a gente consiga identificar isso, se conhecendo, né, para a gente poder olhar para quem está do lado, né, a gente tem que fazer essa autoanálise também e identificar o que não é nosso e o que não é. Quantas vezes? Todo mundo aqui é médium, né? Trabalham. Quantas vezes a gente tem dor que a gente acha que é nossa? Quantas vezes a gente está com uma tristeza? Então. Todos nós, né? A gente ainda tem, todos nós estamos em processo e o processo é de erro e acerto, e é nesse processo de erro e acerto que a gente chega lá. Agora, identificar o que é nosso e o que não é um desafio. É um desafio. Às vezes, do nada, né? Quando a gente está falando de mediunidade, né? Então, quando o espírito que está muito perturbado se afasta, a gente melhora na hora. E às vezes a gente acha que é a gente, e não é. É uma sutileza, né? Então, vamos fazer uma oração. Quer fazer, Márcia? Faz isso aqui para a gente. Aqui, a Márcia está... Márcia, não me abandona, não. Pode vir. Senhor Jesus, hoje, nesse momento que aqui estamos, temos a certeza da incumbência que nós tivemos durante esse período todo que nós já estamos nesta casa, a continuidade de um trabalho. E por isso, Senhor, queremos te agradecer e aproveitar a oportunidade de reunir esses amigos que aqui estão para estes estudos, encarnados e desencarnados, porque precisaremos muito do auxílio deles, do auxílio para dar continuidade à tarefa desta casa, que não é nossa, é do Cristo. E é Ele que nos consola, é Ele que nos faz caminhar para diante. Que esse estudo possa ser muito proveitoso, que deixemos de lado as nossas birras, as nossas malcriações, as nossas criancices, para podermos seguir adiante nesta tarefa, pois ela é grande demais. E precisaremos de mãos unidas, porque um feixe de vara, quando unido, ele não se quebra. E pedimos a permissão do mais alto para iniciar este estudo, este trabalho, com a seriedade necessária para conseguirmos um fim melhor. Agradeço a Renê pela oportunidade, ao nosso amigo Palminha, que veio nos trazer o recado para que nós formássemos novos médiuns, para que desse o suporte para o crescimento desta casa, dos trabalhos que nós já estamos vendo acontecer, que é o trabalho da saúde espiritual. Nossa sala tem ficado repleta
não só de encarnados. E essa sugestão que veio do mais alto, veio por ele. E nós sabemos que ele não está sozinho. E ele traz com ele uma caravana. E nós temos que estar prontos. Um soldado tem que estar pronto a qualquer momento para o que tivermos que enfrentar. Obrigado mais uma vez, Senhor, e fica conosco, hoje e sempre. Vocês já ouviram falar em hermenêutica? Vocês já ouviram falar em hermenêutica? Hermenêutica é uma ciência. Ah lá! A hermenêutica é uma ciência que nós, advogados, aprendemos e usamos muito. E ela é utilizada, ela é uma palavra que vem do estudo do direito canônico, né? Onde se busca compreender a Bíblia, o estudo da Bíblia. E existem alguns elementos para essa interpretação, né? Literal, leia o texto, a gente vai ler o texto. Existe a interpretação histórica, a gente vai ler o texto no contexto em que ele foi escrito. Existe a sistemática, ele está onde? Onde que está essa obra? Né? Qual é o contexto dela? Livro dos Médiuns, e a gente tem o Pentateuco. E a teleológica, qual é o sentido da norma? Qual é o sentido dela estar ali? A gente buscar entender onde se quer chegar, o que se quer fazer. Nós vamos usar isso aqui a partir de agora. Então, a gente não vai pegar o livro dos médiuns, como todo mundo faz, e começar a ler, porque aqui é para estudar, a proposta aqui é estudo. Então, a gente começa com o livro dos médiuns, depois a gente vai lá para o livro dos espíritos, depois volta para o livro dos médiuns de novo, entra a Gênese, conforme os pontos que forem sendo colocados, porque a ideia é do estudo sistemático, a gente entender de verdade o que é espírito, o que é matéria, o que é filosofia, o que é ciência, o que é a parte religiosa, a gente entender, porque espiritismo, gente, é o quê? É ciência, religião. Então, a gente vai, e o Pentateuco, então, você tem a parte filosófica. Qual é a parte filosófica? Qual é a parte científica? Qual é a parte religiosa? Eu não trouxe, gente, perdão, é que eu tenho mais dificuldade, meu espírito. É o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vai. Livro dos Médiuns, está no campo da ciência. Porque quem diz isso não sou eu. Vai lá, vamos começar. Vamos começar um outro detalhe que é para vocês entenderem o rumo que a gente vai seguir. Então, vocês não se assustem que, cadê? Não é o livro dos médiuns, hoje é a Gênese? Então, vai ser essa dinâmica que a gente vai... E quem quiser dar a sequência, o estudo, entrem nos grupos, que eu queria já disponibilizar esse material para vocês já virem, a gente só conversar, porque a gente tem muito pouco tempo, né? Então, a ideia é essa. Então, é um caminho. E o segundo, a gente agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso, porque o conhecimento que a gente vai trazer aqui, que já temos, a gente só vai aprofundar, era um segredo, né? Só os iniciados tinham acesso. Jesus é que trouxe tudo isso. Jesus é que falou, não, calma, está na hora de todo mundo saber sobre isso. E, então, o que nós estamos fazendo com esse conhecimento sagrado, né? Esse é o grande ponto. Então, façam um bom uso aí desses instrumentos, dessas ferramentas que a gente vai começar a aprofundar. Por favor, se manifestem, falem, interajam. Aqui é estudo, não é aula assim, não, tá, gente? Por que cada um aqui começa lendo o parágrafo? Já começar a discussão, cada um lendo. Essa de hoje eu quero fazer, que é a introdução. E aí, a partir da semana que vem, a gente pode fazer isso. Cada um isso. Essa leitura. Boa. Tá. Essa de hoje é que eu quero dar uma entonação mesmo, uma introdução, e depois, aí, com certeza, porque todos somos médiums e como eu disse, cada um aqui vai ser tocado em algum ponto. Cada um tem um nível de mediunidade a se expressar. Aqui, cadê a Clarinha? Não está a Clarinha na música, na arte, a outra na cozinha, a outra na leitura, na poesia.
E a gente, prestem atenção se vocês vão ter vontade de escrever, né? Prestem atenção de cantar, não se começar a querer cantar, a casa muito envolvida com música, a arte, o teatro, né? Então, eu não sei, o que eu sinto é que vocês vão ser despertados, assim, se não já estão, né? E quem vier também vai ser conduzido pela espiritualidade, porque a proposta é essa, né? Então, vamos de Kardec, para a gente entender a proposta do trabalho, né? E isso me surpreendeu, gente. Parece que ele escreveu nos dias de hoje. Parece que eu falei, não acredito. Esse livro que eu sempre tive ojeriza estava com essa recomendação aí o tempo inteiro, né? Então, vamos lá. Introdução. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Eu sei que a gente fala que a casa espírita é uma casa religiosa, mas o espiritismo não é religião, mas é também. A gente tem que entender onde cada coisa está. Isso, e para chegar ao todo, existe o sistemático, né? É cristã, a gente segue o Cristo, né? Só que aqui, o campo da mediunidade, isso, católico é cristã. É cristã também. Isso, mas vamos seguir aqui. A gente está falando aqui, a gente está falando de ciência, tá? Aqui é o campo da ciência, gente. Aqui é o campo da ciência. E feliz nos sentimos, isso é Kardec falando conosco, gente, vamos sentir essa emoção, né? E feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra devem muitos a terem logrado evitá-los. E realmente não é uma obra simples, o Livro dos Médiuns. Natural é, entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem pôr-se em comunicação com os espíritos. A gente chega muito empolgado, né? Quero falar com o espírito, né? Então pô, beleza, sou médium. E né? A verdade é essa, né? Agora, que médium? Qual a qualidade do médium? Qual a qualidade da comunicação que a gente está atraindo, né? Esta obra se destina a lhe achanar o caminho, levando-os a tirar proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto muita falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar para se considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre uma mesa a fim de fazê-la mover-se ou segurar um lápis a fim de escrever. O que a gente tem feito da mediunidade com Kardec, gente? Olha, a gente acha que basta sentar numa reunião mediúnica e psicografar e a gente é médium. E a gente está fazendo um bom trabalho. Cara, Magali foi preciosa na palestra de hoje, né? Que isso, né? Olha o que aconteceu com o médium Davi. É isso, não podia ser melhor colocado. Então, a gente tem que ter muita percepção dessas coisas, gente, que senão a gente vai abrir os olhos espirituais, porque é tudo por um pouco, aí vai encontrar Jesus e vai falar, Jesus... Gente, imagina a gente falhando na mediunidade com Jesus. Aí Jesus olha para você, que cara que você encara? Com que cara a gente encara? Gente, eu fico pensando nisso. A gente que tem aqui, ó, olha a responsabilidade aqui, ó. Né? Aí já pensou, olhar para Jesus com todo um conhecimento que eu já tenho e olhar para ele, eu vou querer, ó. Aí eu lembro dos livros de André Luiz, por isso que eles vazam, ó, vergonha. Eu teria. Por isso que a gente tem que estudar, para não passar vergonha. Quem não passa vodol, passa vergonha. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para a formação de médiuns. Presta atenção, hein, gente? Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium,
tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende de causas que ninguém é dado conseguir que se verifiquem à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem com que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio de alguma dessas artes. Né? Não adianta você saber sobre a poesia, se você não tiver aquilo dentro de você, a poesia não sai. Apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. O mesmo sucede com o nosso trabalho. Seu objetivo consiste em indicar que os meios de desenvolvimento de faculdade mediúnica, tanto quanto permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Esse, porém, não constitui o fim único a que nos propusemos. Eu botei bem grande aquela letra ali, hein? De par com os médios propriamente ditos, há de crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. É interessante notar na interpretação histórica que Kardec escreveu no momento do auge do materialismo na Terra. Não é à toa que ele nasceu ali para fazer o contraponto, ele falando de espírito para materialistas. Né, segundo a Revolução Francesa ali, acabado de acontecer há poucos anos, e surgindo a era das luzes da razão, né, onde Deus está morto. Mataram Deus. Kardec nasceu onde se proclamou a morte de Deus. Deus para quê? Né? Então, isso é muito impactante, tá, gente? A gente entender o que foi Kardec na interpretação histórica. Então, mesmo assim, cresceu muito as manifestações espíritas ali. Eu fiquei imaginando o porquê. Vocês acham, vocês têm ideia do porquê que na França, pós-Revolução Francesa, surgiram tantas manifestações espirituais naquele momento? É uma pergunta a se fazer, interpretação histórica, né? A gente entender... guiá-los, só para a gente avançar um pouquinho, guiá-los nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos e indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações. Então, nós somos iniciados. Estamos sendo iniciados, né, aqui a entender esse movimento em que, eu não sei se vocês conhecem um pouco dessa história, a questão do Egito, né, que trouxe os iniciados, era tudo, né, tudo só para poucos, todo um processo que houve de desconstrução. Aí vocês vão no Velho Testamento, está escrito lá no Velho Testamento que você não deve falar com mortos. Até muitos criticam nós espíritas exatamente por isso, mas é porque o Império Egípcio, na época, de 3.000 anos, a queda dela se deu, sabe por quê? Ao mau uso da mediunidade. Eles perderam a força daquele Estado poderoso. Então, acredito eu que os antigos, percebendo isso, escreveram para tomar cuidado com isso, né? Para se precaver, tamanho respeito na relação com o mundo espiritual. Então, agora a gente está aqui tendo acesso, então que a gente tenha todas as cautelas para a gente não se perder. Né? Essa é a grande recomendação de Kardec. Está aqui, gente, a verdade está linda, é linda, maravilhosa, mas cuidado com isso. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade. Então, nada aqui é por acaso, isso que ele está falando. Tudo que está no livro dos médiuns é importante. Há um propósito. Quem quer que estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois dos fatos que vem a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Ainda isso. Então, além da gente se conhecer, a gente tem que conhecer aquele que comunica, como que eles comunicam, né? Então, e a gente entender toda essa dinâmica, né? E aí, aqui no movimento espírita, a gente fala de aproximação, né? Requer aproximação da espiritualidade. Aí você, com o tempo, é que você consegue... Divaldo
Divaldo, quanto que a Joana de Ângeles fez ele escrever? Não sei quantas 1000 páginas que ele escreveu. Aí um dia ela chegou para ele e falou, agora você pode queimar tudo. É sério, ele, o quê? Queima tudo, até para não deixar nenhum registro para a gente. Agora é curioso ir lá pegar esses registros, né? Queima, destrói, devia ter um monte de bobagem lá, porque era aproximação espiritual. Começando, ele queima isso, não deixa registro, que devia ter bobagem, mas quando ele estava pronto, o trabalho começou. Né? Dizem que as casas espíritas também precisam de 10 anos, não é isso? Para que a coisa realmente comece a acontecer como tem que acontecer. É isso aqui que está falando. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todo que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Não faltará quem desejará publicasse, ou desejaria, né? Não faltará quem desejara publicássemos um manual prático, lembra? Eu estava aqui. Muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que devem empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensarão esses que um livro desta natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva. Ao menos por enquanto. De muitas dificuldades se mostra içada a prática do espiritismo e nem sempre isenta de inconvenientes a que só um estudo sério e completo pode obviar. Gente, isso é Kardec, tá? Não fosse a Ana Gabriela que está falando, não. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem a experimentadores arrepender-se. Assim, não é para a gente atrair o leviano, né, gente? Tem que ter seriedade aqui. Coisas são estas em que não é conveniente nem prudente se brinque e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendessem toda a gravidade no que fazem das comunicações e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Mais um pouquinho de interpretação histórica, né? A gente aqui não precisa, a gente já sabe disso, né? Agora, o interessante aqui foi ele querer realmente uma obra muito profunda para a gente trabalhar com seriedade, porque ele era um cientista, gente, é ciência, né? Havíamos publicado uma instrução prática com o fito de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada, e embora tenhamos feito um fim grave e sério, não reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta, em qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e consciosos estudos nos permitiram colher. Ela contribuirá, pelo menos assim o esperamos, para imprimir ao espiritismo caráter sério. Que lhe forma a essência para evitar que haja quem nele veja objeto de frívola ocupação e divertimento. A essas considerações ainda aditaremos outra, muito importante, a má impressão que produzem os novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa, experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar aso à zombaria. E há uma crítica quase sempre fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que no espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa tem contribuído a ignorância e a leviandade de vários médiuns. Gente do céu, desde a origem a gente toma pancada. Desde alguns anos, o espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo
Aí, gente, está vendo como a coisa encaixa? A gente vai ficar dentro desse processo, né? Para entender tudo isso. Eu fiz um estudo sobre os druidas recentemente, e o Júlio César guerreando com eles. Sabe quem todos os registros que a gente tem dos druidas foram pelos romanos. Sabe por quê? Para entender qual era a filosofia deles. A filosofia, a gente fala que acha que é bobagem, né? A filosofia forma caráter. Forma caráter. E os druidas, os celtas, lutavam sem medo da morte. E aquilo assustou Júlio César, o maior guerreiro de todos os tempos, gente. E aí ele foi estudar. E todas as obras, graças a ele, a gente tem informação sobre os druidas, como deve ser. E aí eles descobriu. Aí, sabe o que eu descobri, Ara? Estudar essa obra? O livro dos espíritas estava lá. Todos os princípios. Que ele foi, Allan Kardec, é o quê? Eu fiquei chocada, gente, é muito lindo. Isso é filosofia importa, é ela que vai impor o ritmo a gente, o tom, né? É interessante também, né? Você falou de interpretação histórica, nós lembrarmos, começa com os profetas falando que viriam o Messias, depois passou a ser o Filho de Deus. Em um determinado momento do século IV, era o próprio Deus. E em nome desse Deus, essas guerras todas aí que nós falamos, aconteceram por séculos. Isso só vai acontecer do iluminismo, que acabou com Deus, como você falou, exatamente naquele berço do iluminismo, aí que surge Kardec. É só com Kardec que retorna aquela orientação lá de Jesus. Os fundamentos do Evangelho só vêm ali. Então, veja a mudança que aconteceu. Ele veio substituir o iluminismo, acabou com Deus, isso é um fato, não. Na verdade, ele acabou com aquele negócio das guerras em nome de Deus. Deus conquistador. No exército, você tinha a cruz do cristianismo na figura dos soldados. Deus era um dominador. Tanto as cruzadas, né? As cruzadas. Então, isso aí estou falando isso para corroborar o que você está falando com relação à interpretação histórica. O fato é que do iluminismo é que surgiu o Kardec nada é por acaso. Eu nunca tinha visto dessa forma. Sensacional, e é verdade mesmo. Então, vejam, por favor, a próxima quinta-feira, uma explicação sobre isso. Lá fazer um momento merchan. Olha, todos acionando o YouTube, quinta-feira, que horas? 20 horas. Canal. É o canal Astécia. Gente, a gente vai botar no grupo, né? Porque que trabalho sensacional, vocês vão se surpreender. E, olha, não sabia disso, e, de fato, faz todo sentido. Faz todo sentido. Muito bom. Kardec veio nesse movimento da Era da Razão para impor e dar uma direção, resgatando os conceitos druidas. E eu fiquei passada também que quem atribuiu valor também àquela cultura foram os pitagóricos. Pitágoras passou por ali. Então, filosofia grega, né? Faz todo sentido. Ele resgatou mesmo aquela base ancestral daquele solo ali da França. É lindo a gente perceber isso, gente. Então, nesse livro, a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática. Pronto, gente, é isso, acabou, não precisa mais nada e vocês entenderem. O que é o livro dos médiuns? Nada mais do que a parte prática de todo o resto. É aqui que a gente vai agir, é aqui que a gente vai funcionar. Para o uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados a observar. Verão aí os óbices que poderão deparar e terão também um meio de evitá-los. Estas duas obras, se bem a segunda constitua segmento da primeira, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas quem quer que deseje tratar seriamente a matéria, diremos que o primeiro leia... E assim o faremos. E assim o faremos. É isso, gente. Não tem como escapar, porque contém os princípios básicos, sem os quais algumas partes destes se tornariam, talvez, dificilmente compreensíveis, porque é chato pra caramba, é chato.
mas tudo bem, é necessário. Importantes alterações para melhor foram introduzidas nesta segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Bom, mas aí eu vou até pular, só a não ser assim, houvermos... Tá, vamos pular esse aqui. Tá. Como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, enfim, está falando mais da obra, acho que o principal é aquilo ali. Eu vou botar esse material no nosso grupo, essa tradução é do Guilom Ribeiro, o que eu li foi essa, não é a dele, é um pouquinho diferente, mas só para vocês saberem a fonte. E a proposta do trabalho, né, que a gente já comentou aqui, que a gente vai fazer esse ir e vir, porque isso é interpretação sistemática, vocês vão começar... E tudo em Kardec é isso, tá? Tudo em Kardec é isso. Positivista como ele é, né? Ele trouxe, de fato, os 5 obras. É impressionante isso. Tudo foi pensado, gente. Vamos lá. A proposta de trabalho a ser desenvolvida para os médiuns da CMM é seguir os postulados trazidos por Kardec. Daremos continuidade com a seriedade e não nos afastaremos da responsabilidade que o trato com o mundo espiritual exige. Quem deseja aprofundar-se no conhecimento dessa ciência maravilhosa precisa estudar. Estudar, não tem escapatória, gente, para evitar enganos e situações desconfortáveis, tanto pessoais quanto para o movimento do despertar das consciências para a realidade espiritual. Elas lutam continuamente pela manutenção do status quo. As influências da espiritualidade inferior não favorecem o progresso dos seres. Elas lutam continuamente pela manutenção do status quo. Quem não faz o bem, faz o mal. Então, tudo que eles fazem, assim, não precisa fazer o mal, não. Eles não pedem para a gente fazer o mal. Eles só não querem que a gente faça o bem. E quando a gente leva, às vezes, um acalento a um irmão em sofrimento, a gente não está fazendo bem? Então, eles não desejam isso. E, então, por isso que vem os ataques, né? A gente tem que estar preparado. Hã? A omissão também é o mal. Então, não fazer o bem não é fazer o mal. É uma omissão. Disse Jesus ao jovem rico que lhe perguntou o que deveria fazer para segui-lo. Deixe tudo que tens e me siga. É uma passagem, né, que... Essa passagem sempre mexeu comigo, porque eu falei, poxa, por que ele não largou tudo que tinha? Assim, mas qual foi o apego? Eu falei, mas, poxa, mas se ele tem família, se Jesus não ia pedir isso, né? Só nos 50 a mais, como diz a Magali aqui, sensacional, que a gente entende que, na verdade, que não era bens materiais, é porque a gente é muito materialista, a gente acha que é de matéria, acha que é de posse, e, na verdade, atribua uma opinião pessoal, ele estava falando do ego mesmo, as fraquezas, é o orgulho, o egoísmo e a vaidade, né? Eu acho que ele não conseguiu abrir mão daquilo que o prendia à matéria, né? Senão, imagina, né? No atual estágio da evolução da humanidade, a mediunidade responsável com Jesus requer essa postura interior. É necessário, ao menos, um compromisso sincero. Gente, ninguém aqui é perfeito. Ninguém. A gente vai errar. Desculpa eu falar isso para vocês, mas a gente vai errar. A gente vai errar, mas o processo é esse. É erro e acerto. A gente levanta, né? Sem vergonha. O importante é que a gente tenha a boa intenção para olhar para Jesus, apesar dos erros, e falar, eu fiz o meu melhor, eu aprendi para caramba. Pô, eu caí, mas eu aprendi. E aí está dentro. Esse é o processo, né? Então, a gente está sendo forjado, né? Aprendendo, né? Não tem problema o erro, nenhum. O que importa é que a gente sempre continue, né? Tudo depende de cada um de nós, um genuíno despertar, o sentido de serviço ao próximo, uma verdadeira ligação com Cristo cósmico. Assumindo esse compromisso de serviço com Cristo, recomendamos a aquisição e leitura dos seguintes livros, instrumentos essenciais nessa iniciação e pilares do conhecimento. Então, gente, o que vai nos guiar é isso aqui, né? Os livros fundamentais, vocês podem trazer já semana que vem o livro dos Espíritos, se quiserem trazer todos, tragam. Às vezes a gente está falando do livro dos Espíritos, se vocês tiverem a Gênese, eu acho que a Gênese se comunica muito, tragam, porque Gabriela está na Gênese, isso, ou tragam, porque é para trazer, é muito bom, isso é aí que a gente aprende, sabe? Quem usa o computador tem o Kardecpédia. Ó. O Kardecpédia é sensacional, por quê?
você põe o tema, ele direciona para todas as obras espíritas. Já vai puxar tudo que está relacionado ao tema. Aí a gente provoca o debate aqui, vai ser sensacional isso. Porque isso é interpretação sistemática, para a gente alcançar a teleológica. E a Bíblia, gente, eu gosto muito de Bíblia. Vocês gostam de Bíblia? Eu amo a Bíblia, então eu vou trazer a minha para a gente também se guiar. E depois as complementares eu recomendo, porque cada um vai ter seu toque, né? E aí, assim, tem várias outras, tá, gente? Isso daqui foi o que veio, a Márcia e tudo, a gente conversou. O primeiro aconteceu na Casa Espírita, eu recomendo com força essa obra. Vocês já leram? Quem já leu essa obra? Já leu? Essa obra é muito importante. Nos domínios da mediunidade, além da matéria, eu gosto, gente, muito do Robson Pinheiro. Eu sei que ele tem muitas obras super, mega, blaster esquisitas, mas teve um período da vida dele que as obras dele realmente tocaram a minha alma. Duas obras eu trouxe para vocês. Medicina da Alma, muito bom, e o Além da Matéria. Existem outros mais hard, esse eu não vou trazer para vocês agora não, um dia a gente fala sobre eles, mas muito me auxiliou em reunião mediúnica. Muito. São muito bons também. Tem o Jacomelo, esse é o grande papa, né, do magnetismo, a gente tem que entender o que é espiritual e o que é nosso, o que é anímico, magnetismo é nosso. O passe, né? Perturbações espirituais de Divaldo Franco, Emanuel Filomeno de Miranda, Devassando o Invisível, nossa querida Ivone Pereira. Existem obras que não pode desencarnar sem ler. Não pode desencarnar sem ler. Essas duas não podem desencarnar sem ler. O Homem Integral e o Ser... Ai, gente, desculpa escrever. É o Homem Integral e o Ser Consciente, de Joana de Ângeles, tá? São fenomenais. Olha o Sexo e o Destino que eu falei para vocês. Eu vou trazer estatística. Eu vou ver se eu boto no grupo lá do WhatsApp. Tá? Eu vou procurar e vou botar para vocês a estatística. Vou ver se eu acertei, se eu puxei de memória. Essa obra de Divaldo que eu gosto muito, que é do Carlos Torres Pastorino, não sei se vocês conhecem, ela não foi muito divulgada, que é Impermanência e Imortalidade, porque é o que a gente vai começar a entender a partir de sábado que vem. O que é espírito e o que é a matéria? Vocês querem? O que é espírito? O que é espírito? O que é a matéria? O que é espírito, gente? Vocês sabem? Isso. O que é mais? Alguma outra definição? O que é espírito? Uma entidade cósmica que, quando... O espírito é energia? Espírito é energia? Não é. Eu estava esperando fazer essa pergunta. Ninguém fez, eu sou super maldosa. Espírito não é energia, porque energia é matéria, gente. É isso que a gente vai começar a brincar semana que vem. A gente tem que entender isso para não falar bobagem. Espírito. E menina, bora, ela vai ser médium. Não, né, netinha de quem é? Netinha de quem é? Vai ser uma super médium. Falei espírito, até paralisou me olhando, que gracinha. Gente, espírito não. E aí a gente começou a entender o que é magnetismo. Tá? Então, é isso. A gente tem que começar a entender isso. Eu falo para as pessoas que eu fiquei mais de 10 anos estudando as 30 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Tem uns 10 anos, acho que eu sou meio burrinha, mas eu entendi, tá? Eu sou teimosa. E é o que há de mais profundo. Quem entender as 30 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos entendeu tudo. E é o que a gente vai falar a partir de sábado que vem. Aí vai ficar. E esse livro fala isso. O que é impermanente? É a matéria. E o que nunca morre? É o espírito, que não é energia. Energia é matéria. E por isso. A Ana também fala isso no livro que você... O ser consciente, o homem integral.
O dom da mediunidade, indicação da querida Márcia, ela gosta muito, Marlene Nobre. Diversidade dos carismas, teoria e prática da mediunidade. Esse aqui, provavelmente, a gente, da sequência, traga até para estudo, né? Esse aqui, que é do Hermínio de Miranda, Paixão da Minha Vida. Amo Hermínio de Miranda. Estudando a mediunidade, André Luiz, também Martins Peralva. Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda. E A Minha Paixão, obra mais linda que tem do André Luiz, no mundo maior. Ali ele assenta como funciona a evolução do espírito, que não é a matéria, mas na matéria. E ele trouxe para a gente a maior poesia de todos os tempos, está lá nessa obra que eu sou realmente apaixonada. Então, gente, à vontade, peguem, assim, esse é o estudo. Peguem essa obra, leiam em casa. Alguma coisa bateu, traz para a gente, né? Porque essa que é a ideia e a proposta, porque 11h30, Yara, consegui. Então, para a gente atender o tempo que é curto, mas deu para desenvolver bastante, ó. Deu para desenvolver bastante. Então, olha só, e olha que me puxaram a orelha aí, que a gente começou 10 minutos atrasados, mas ok, né? Então, gente, eu espero que vocês gostem, sejam tocados, porque nesse momento isso veio orientação espiritual, a gente precisa entender mediunidade e até se proteger enquanto médiuns, né? E se preparar para um trabalho que está vindo aí. Fala, Marcinha. E até para a gente entender a ação do médium, não sendo a gente médium, né, ostensivo. Até o passe, o médium passista, para a gente entender o que está acontecendo através daquele médium. Vai entender tudo. Eu queria dizer que muitos são chamados, poucos os escolhidos. E não deixe de lado no primeiro tropeço, porque a gente acha que é muita coisa, que não vai dar conta, não vai dar tempo. Mas se não houver uma persistência, realmente a gente não consegue sair do lugar em todas as áreas da nossa vida. A disciplina, o compromisso, isso tudo faz muita parte desse contexto. E realmente eu gostaria que aqueles que estão aqui hoje vissem com esse olhar esse chamado. Persistisse. Porque eu imagino o teu trabalho, Astério. Quanto tempo levou para você chegar a ele? 78 anos. Pois é. Então, a gente não pode esperar 78 anos, porque não vai dar tempo. Aí, quando voltar, aí o que acontece? Vamos vir capengando. Não, então, é esse o recado. Eu acredito, né, que vai dar certo. Espero que dê certo. Contamos com todos. Cada pecinha desse tabuleiro aqui é fundamental. Tá? E que Deus nos abençoe, né? E eu queria que a Yara fizesse a prece final. Mateus está perguntando se vamos ter apostila. Eu acho que a gente vai constituir uma apostila a cada aula. Como a gente fazia na quinta-feira, né? A gente sabe que aqui na casa, tudo que acontece de novo, né, não é por acaso. Então, todos os trabalhos, né, que têm acontecido na casa, é tudo fazendo parte de uma programação que há 34 anos atrás a gente não imaginava que poderia, né, acontecer. Os trabalhos que existem, o atendimento à comunidade, nas suas necessidades, tudo isso
já devia estar na programação deles, né? Não na nossa. E as coisas foram acontecendo de acordo com a necessidade, né? Usando melhor o tempo, como nós falamos hoje, a questão do tempo, né? E realmente é isso mesmo que foi proposto, e a gente acredita que a partir daqui outros vão também se interessando, né? Por isso que nós falamos, a questão do tempo, né? A gente mesmo vai sentir se precisa ir mais à frente um pouquinho, ou se basta esse horário. Isso vai depender da nossa participação, né? Do nosso interesse, mas tem que ter o início, né? Então, se nós iniciamos hoje, é porque houve uma programação para que pudesse iniciar. E a gente sabe que a orientação que veio, né, que o nosso benfeitor enviou a nós, e que utilizou justamente de um tarefeiro que tem uma tarefa linda, mas que é aquele espírito simples, amigo, que chega muito próximo, que é o Palminha, e foi através do Palminha que ele então veio nos relembrar da necessidade do estudo, porque realmente o grupo estava um pouco afastado desse tempo de parar um pouco para estudar, mesmo a gente tendo outras atividades. Mas quando a gente tem a vontade de aprender, a gente encontra esse espaço. E a gente acredita que a espiritualidade toda está nos dando esse aval, né? E presente. São os anjos, né? Como se falou hoje, né? Os anjos desconhecidos, né? E aqueles que são trazidos nesse espaço, como eles vêm no espaço das reuniões públicas, nas palestras, e que a espiritualidade os traz para que eles ouçam e se identifiquem, naturalmente eles vão também se identificar e aproveitar o tempo que aqui nós estivemos estudando e que muitos deles chegaram ao mundo espiritual, é que lá é que eles foram despertados. E eles continuarão vindo a aprender conosco. Que Jesus nos abençoe cada vez mais e que o nosso benfeitor Inácio, ele possa ter, né, a certeza e nos manda falar da alegria que ele tem quando ele observa, né, os frequentadores, os tarefeiros, os voluntários, todos imbuídos numa só vontade de servir. Que ele nos abençoe sempre, através, né, de todos nós, ele nos envia esse recado, né, e enviou. E que Jesus nos abençoe, que Maria Santíssima, nossa Mãe amorosa, também continue a enviar as suas servas para nos despertar. Que assim possa ser, graças a Deus.